Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. É impossível chegar lá sozinho. Jornal da Globo. Hoje com Chico Pinheiro. Boa noite. No mesmo dia em que se soube que Lula será novamente tema de uma reportagem do New York Times, uma outra notícia sobre o Brasil chega como música aos ouvidos dos donos do dinheiro no mundo. Aqueles que decidem para onde vão os grandes investimentos ficaram sabendo que o Brasil já superou em mais de 5 bilhões de reais o compromisso firmado com o FMI, que garante sobra de dinheiro para o pagamento de juros da dívida contraída exatamente com eles, que são os donos do dinheiro do mundo. Uma notícia como esta vale para a imagem do Brasil junto a este público endinheirado, ainda mais do que a reportagem de capa da revista do New York Times sobre Lula. O Jornal da Globo vai explicar por quê e vai mostrar também. Nota 0 em geografia. A Argentina trocou Pará pelo Paraná para atacar a carne brasileira. Férias antecipadas, os hotéis do Nordeste já faturam alto com o turismo de meio de ano. Economia de São João. Veja como tem gente ganhando dinheiro com as festas juninas. Quanto vale um aperto de mão? Brasileiros e americanos mostram as 1001 maneiras de fazer o cumprimento. Isso e muito mais agora no Jornal da Globo. A alta temporada do turismo chega mais cedo ao Nordeste. É que muita gente antecipa as férias para participar dos festejos juninos. No Maranhão, em junho, a ocupação na rede hoteleira é maior do que no período das férias escolares. O forró de Campina Grande, na Paraíba. As quadrilhas de Caruaru, em Pernambuco. O Bumba Meu Boi de São Luís, no Maranhão. Em todo o Nordeste, os arraiais atraem visitantes e movimentam a economia. Esta agência de turismo recebeu 400 reservas de pacotes para junho, o dobro do movimento nos outros meses do ano. A maioria dos turistas vem de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E eles aproveitam a viagem para conhecer as belezas da região. A rede hoteleira está otimista. Não menos de 90% e alguns vão atingir a ocupação plena. Para isso, os hotéis preparam surpresas. Nós colocamos as comidas típicas da região, tipo bolo de fubá, bolo de tapioca, mingau de milho. Os enfeites na vitrine são um sinal. Os comerciantes também esperam pelo turista que vem conhecer as festas juninas do Nordeste. Aqui no Centro Histórico de São Luís, uma das regiões mais movimentadas da cidade, nem parece que já é noite. Nessa época do ano, as lojas ficam abertas até mais tarde. E sem horário para fechar. Quem fecha é os clientes, não tiver mais a gente fecha. Hora extra, dinheiro também. O vendedor dobra o salário. A gente consegue dobrar o salário dos meses anteriores. Vale a pena levar mais umas horas. Só para ganhar um pouquinho mais. Para ganhar um pouquinho mais. E festa junina tem que ter aquelas delícias típicas desta época do ano, como pamonha, canjica, tapioca. Elas fazem a alegria do povo, mas quem fica feliz por mais tempo é quem trabalha no setor. Pé de moleque, milho verde, pamonha e curau são algumas delícias que aparecem na época de São João. Irresistível. Fica logo com a aguinha na boca. É bom demais. E se é bom para quem come, para quem fabrica é melhor ainda. As microempresas do Ceará estão cheias de encomendas. As máquinas dessa fábrica de curau e pamonha estão a todo vapor. São processadas 20 mil espigas de milho por dia para dar conta dos pedidos, que aumentaram 60%, para a alegria dos proprietários. Nada como festa junina, sem dúvida. Muito bom. O período de festas juninas também é bom para quem quer trabalho. O quadro de funcionários cresceu 20% com mão de obra temporária. A gente tem que ter um aumento do quadro para poder dar conta da demanda. Durceni foi promovida do setor de limpeza para a cozinha e teve aumento de 20% no salário. Vamos rezar, né? Para todo mês ser assim. Onde não há mais contratação, o jeito é pagar hora extra. Nessa microempresa, os funcionários trabalham em média 10 horas por dia. Já os donos, estes, quase não descansam. Compensa demais. Depois dorme mais.
Aí não, você tira férias. Não se pode desperdiçar o momento. Se não aproveitarmos agora no mês de junho, acabou. Só no próximo ano. Outro setor que movimenta dinheiro é o de roupas, que ganha destaque nesta temporada, que é de desfiles. Depois de São Paulo, chegou a vez da moda do Rio de Janeiro. Estes modelos, inspirados nas Olimpíadas, só entram na passarela na noite de domingo. Para que tudo esteja perfeitamente ajustado, as provas de roupas chegam a durar 12 horas. O casal mais festejado da moda, no momento, Isabelle Fontana e Álvaro Jacomossi, aproveita o tempo para namorar. A gente está sempre em lugares diversos, então quando a gente está junto, a gente já aproveita para dar saudade. Dá uma namoradinha. E traz o filho embaixo do braço, né? Aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro está praticamente tudo pronto para uma maratona de 31 desfiles. Um público estimado em 70 mil pessoas vai conhecer que os estilistas criaram para a moda primavera-verão. E a primeira coleção foi apresentada já nesta sexta-feira, bem longe das passarelas tradicionais. Entre árvores e flores do Jardim Botânico, esta grife mostrou roupas leves e românticas. Durante 6 dias, o evento serve de vitrine para marcas consagradas e também dá chance às promessas do futuro. Caso do estilista Ronaldo Silvestre, que vem do Paraná. Só o fato do meu trabalho estar lá, de estar sendo bem aceito, para mim já valeu todo o percurso, já valeu tudo o que eu fiz até hoje. Uma missão brasileira embarca amanhã para a Rússia. A tarefa é tentar convencer as autoridades de Moscou a suspender o embargo à carne brasileira por causa da descoberta de um foco de febre aftosa no Pará. Os russos foram os primeiros a anunciar a interrupção temporária da compra de carne do Brasil. O país é o terceiro maior importador da nossa mercadoria. De janeiro a maio, vendemos quase 600 milhões de dólares. Quarta-feira foi a vez da Argentina decretar embargo à nossa carne. Mas, ao contrário da Rússia, nossos vizinhos compram pouca carne do Brasil. Nesta sexta-feira, a Indonésia também se juntou ao embargo. O país comprou apenas 275 mil dólares de carne do Brasil entre janeiro e maio deste ano. O ministro da Agricultura foi questionado sobre a atitude da Argentina, que, entre outras razões, teria decretado o embargo por confundir o estado do Pará com o Paraná. Em comércio internacional não existem santos e nem anjos, então é realmente uma coisa complicada, mas a gente tem que compreender que faz parte da guerra esse tipo de problemas e é preciso enfrentá-los com tranquilidade. Mais do que erro de geografia. E enquanto as disputas comerciais dão dor de cabeça à área econômica do governo, as contas públicas continuam na mais perfeita ordem. O Banco Central constatou: está sobrando dinheiro no caixa destinado ao pagamento de juros da dívida pública. Nos 6 primeiros meses de 2004, governo, estados, municípios e empresas estatais deveriam guardar 32 bilhões e 600 milhões de reais. Mas o acumulado até maio já é de 38 bilhões 268 milhões. Mais de 5 bilhões e 600 milhões acima do estabelecido no acordo com o FMI, um mês antes do prazo. Com o superávit primário maior, sobra mais dinheiro para o Brasil pagar os credores. O Banco Central comemora porque reduz o tamanho da dívida em relação ao produto interno bruto, que são as riquezas produzidas pelo país em um ano. O endividamento líquido tem apresentado queda. Na verdade, esse resultado reflete a responsabilidade fiscal do governo. Mais uma empresa se lança no mercado brasileiro de capitais. Hoje foi a vez da América Latina Logística, um gigante do setor ferroviário, emitir ações. E exemplo do que aconteceu com a Gol e a Natura, a operação foi um sucesso. As ações da América Latina Logística tiveram valorização de mais de 13%, e foram as mais negociadas no pregão dessa sexta-feira. Por causa delas, a Bolsa de São Paulo fechou no azul, mesmo num dia fraco. O Ibovespa subiu 0,2%. 49 soldados do Exército Brasileiro que cumpriram uma missão de 8 meses no Timor-Leste retornaram nesta sexta-feira para o Recife. O desembarque foi na base militar do Recife. Na chegada, abraços para matar a saudade. Para este soldado, o retorno foi ainda mais especial. Quando ele partiu para a missão de paz no Timor-Leste, a mulher estava grávida de 6 meses e só hoje ele pôde conhecer o filho.
A capitã Ângela Bezerra foi uma das mais cumprimentadas. Ela é a primeira mulher a cumprir uma missão de paz do Exército Brasileiro no exterior. Uns chegam, outros vão. 125 soldados da base militar de Brasília chegaram ao Timor-Leste para substituir a tropa de Pernambuco, que retornou nesta sexta-feira. No Haiti já são 1.200 homens na missão de paz da ONU. Nesta sexta-feira, chilenos e canadenses se juntaram às tropas brasileiras. Numa cerimônia de troca de boinas, o general brasileiro Augusto Heleno Pereira assumiu oficialmente o comando da Força Internacional. O empenho do governo Lula em ajudar nações do terceiro mundo se espalha por vários continentes. Nesta sexta-feira, a Namíbia, um país africano, recebeu do Brasil um presente com quase 50 anos de história. A corveta Purus foi construída na Holanda na década de 50, quando foi incorporada à Marinha do Brasil. Até 2002, a corveta foi usada no patrulhamento da costa brasileira. Este ano, o navio foi doado à Marinha da Namíbia, que investiu $400 mil, cerca de R$1.200.000, na reforma da embarcação. A corveta recebeu novos equipamentos de comunicação e de navegação. A cerimônia de incorporação do navio trouxe a Salvador autoridades dos dois países. A corveta vai mudar de nome para homenagear o general Dimo Ramambo, herói da Frente Nacional de Libertação da Namíbia, um país da África, entre Angola e a África do Sul, que se tornou independente em 1990. Este é o primeiro navio da recém-formada Marinha da Namíbia. O ministro de Defesa do Brasil, José Viegas, disse que a cooperação entre os dois países será longa. Nós estamos fazendo também o levantamento da plataforma continental da Namíbia e participamos no aperfeiçoamento do porto de Walvis Bay, de maneira que a cooperação que a Marinha da Namíbia tem recebido da nossa Marinha é expressiva, significativa e honrosa para ambos os lados. O Brasil está treinando oficiais e praças da Marinha da Namíbia na base naval do Rio de Janeiro. Todos, inclusive, estão aprendendo a falar português. Os africanos já encomendaram ao Brasil mais 4 barcos patrulha que serão construídos ao longo dos próximos 5 anos no Ceará. E o navio que você viu aí só deve sair de Salvador no dia 27 de julho. A viagem até a Namíbia dura 18 dias. Ainda nesta edição, o retrato do cinema brasileiro quando jovem. O retrato de Lula, pelo The New York Times. E no próximo bloco, como se baila na tribo. O documentário mostra a linguagem universal do aperto de mão. Desde que eu parei de jogar tênis... A novela das 8. Senhora do Destino. Nós do Jornal da Globo erramos na edição de ontem, quando informamos o número de parcelas do seguro-desemprego, um benefício pago pelo governo federal aos trabalhadores desempregados. Dissemos que variava de 3 a 6. O número de parcelas mensais varia, na verdade, de 3 a 5 e depende do tempo de serviço do trabalhador. O valor mínimo de cada uma delas é de R$ 260 e o máximo de R$ 486. Esse valor varia de acordo com o salário que o trabalhador recebia. O Ministério do Trabalho tem um serviço telefônico para tirar dúvidas sobre o benefício. São 2 números, 0800 610101 e 0800 285 0101. Brasil e Grécia fazem amanhã e domingo em Belo Horizonte 2 jogos pela Liga Mundial. E os gregos vão enfrentar a pressão de uma torcida apaixonada pelo vôlei. Os torcedores passaram a semana enfrentando filas para comprar ingressos. Vou ver amanhã, domingo. A paixão dos mineiros pelo vôlei começou na década de 80, quando o Minas Tênis Clube conquistou o tricampeonato brasileiro. Uma região que entende muito de vôlei e comparece em peso. Em 95, mais de 25 mil pessoas assistiram no Mineirinho a derrota da seleção masculina para a Itália na Liga Mundial. Um recorde de público. Os adversários sofrem com o barulho que vem das arquibancadas. Em outro lugar do mundo você tem isso que se tem aqui no Mineirinho. Parece que é um verdadeiro estádio, não um ginásio, né? Nos 2 jogos contra a Grécia, a seleção brasileira vai ter novamente o apoio de um grande público. 17 mil torcedores em cada dia.
O Brasil treinou pela última vez agora à noite no Mineirinho. O técnico Bernardinho ainda não divulgou o time que começa jogando amanhã, mas Giba pode disputar pela primeira vez uma partida nessa liga. Giba passou os últimos 2 meses se recuperando de uma contusão no joelho. Arrepia, né? Porque é uma coisa, jogar aqui dentro do Mineirinho é uma coisa que só você estando aqui dentro, você vendo todo esse pessoal, toda essa galera cantando o hino nacional quando eles tiram o som, é uma coisa que não descreve, não tem o que descrever. Os gregos que venceram 2 sets contra o Brasil no último jogo, hoje tiraram fotos no Mineirinho. Tomara que essa seja a única boa recordação que eles levem de Minas. Jogão, hein? E o Brasil transmite Brasil e Grécia neste sábado, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. A linguagem urbana precisa cada vez menos de palavras. Um documentário rodado nos Estados Unidos mostra como as mãos se tornaram instrumento universal de comunicação nas ruas. Michael Brito passa horas assim, escolhendo as coreografias mais curiosas já desenhadas para 2 mãos. Ele encontrou uma que se chama Talibã. Outra que passa de uma geração a outra, mas só na rua 145, no Harlem. 1, 4 e na mão aberta 5. E a explicação. Todo mundo quer ser parte de algum grupo. É difícil descobrir como e quando surge cada novidade. Esse americano diz que inventou o comprimento de punho cerrado para proteger um dedo que estava machucado. E garante, de repente o gesto se tornou popular no mundo inteiro. Mas eu fui o primeiro. Este outro ensina o que as gangues do Bronx faziam nos anos 60. No dedo esticado, a arma e o aviso. Não mexa comigo. Michael não precisa ir longe para descobrir tantos personagens para o documentário Gimme 5, a história do aperto de mão. Em cada esquina de Nova York, Michael encontra um pedacinho diferente do mundo e descobre sempre uma nova maneira de se cumprimentar. Right? That's it. Os egípcios se abraçam com vontade. Alguns dominicanos terminam agradecendo a Deus. Este senhor diz que a garotada complicou o que era simples. Ele prefere o tradicional. Prazer, como vai? Nossa equipe acompanhou o primeiro encontro do cineasta com um brasileiro e ele confirmou a tese. Em qualquer idioma, o aperto de mão caprichado tem seus fãs. O paulista de Tuverava ainda se lembra do predileto dos tempos da escola e ensina. Mas era copiado dos americanos ou é uma coisa bem brasileira? Não, isso não tem nada de americano, é caipirismo mesmo no nosso lado. Uma dança caipira de fazer inveja até aos melhores bailarinos da América. Que coisa, hein? Aqui no Brasil, os gestos de mão são reinventados nas ruas das grandes cidades, vejam. No ritmo frenético da cidade, o cumprimento pega carona. Às vezes nem oi, fala, ô! Correria que se traduz num gesto tipicamente paulistano. Um só beijinho. Tem que ser rápido. É só oi, tudo bom? Tchau. É muito pouco para quem quer impressionar. As minas gostam, meu. E quem faz questão de ser diferente, nem sempre é original. A gente mesmo se inspira, tem filmes assim que a gente vê os caras se cumprimentando, a gente pode, tipo, até imita um passe assim, de toque diferente, assim. As coreografias viraram moda entre as tribos urbanas. É uma forma de se identificar. E de tentar dizer muito com pouco. Vejo uma coisa, tipo, legal, essa coisa é um style, essa coisa. O estilo muda tão rápido que é difícil acompanhar. Hoje em dia eu vejo no ônibus uns tiozinhos que, tipo, muito tempo e tá cumprimentando assim. De repente chega uma hora que ninguém aguenta mais, né? Então tem que inventar sempre uma coisa nova. É nas escolas que muitas dessas tribos se encontram e a linguagem dos gestos se transforma. Aqui tem fã de rock, de pagode e de axé. Há uma mistura desses cumprimentos aqui na escola? Lá os toques vem passando de vila pro centro, zona sul, zona leste, e vai fazendo um complemento e acaba caindo aqui, todo mundo pega, todo mundo gosta e continua. A expressão pelos gestos é uma tendência, diz este especialista em linguagem. O gestual, né, a gíria corporal que identificam as novas comunidades passam a ser celebradas
ritualisticamente. E ainda nesta edição, a memória do cinema brasileiro. E no próximo bloco, o retrato de um presidente. O jornal The New York Times pergunta se Lula é o último herói latino-americano. O presidente Lula estará na próxima capa da revista de domingo do The New York Times. Vamos a Nova York. William Vac, boa noite. William, depois do grave desentendimento entre Lula e o jornal The New York Times, ao que se deve essa capa aí? Chico, boa noite. Jornalistas do New York Times garantiram que a publicação da reportagem de capa nada tem a ver com a recente crise causada pela ameaça de expulsão do correspondente do jornal no Brasil. Eles disseram que Lula é um grande assunto jornalístico, como símbolo dos destituídos latino-americanos. Na capa, um dos maiores ilustradores americanos tenta imitar como a arte ingênua popular retrataria Lula. Ao título da reportagem, O Fardo do Homem Pobre, segue-se uma pergunta que o texto deixou sem resposta. Lula subiu da pobreza à presidência, virou a grande esperança dos brasileiros, mas conseguirá mudar seu destino num período pós-revolucionário de livre mercado? Lula detesta rótulos ideológicos. Juntou gente de vários cantos, é emotivo, sincero e tem uma inteligência natural, diz a extensa reportagem. Mas alterna momentos de desafio e arrependimento. E mesmo antes de ser eleito, dizia temer não conseguir mandar na máquina do governo. Está pedindo calma a quem não tem dinheiro nem paciência, arrastado por forças antagônicas que vão de um Brasil super rico ao radicalismo do MST. Sua receita, segundo o New York Times, é não improvisar. E agora pedem que a gente faça em um ano o que não fizeram em 50, queixou-se Lula à publicação americana. Como conclusão, a reportagem lembra a frase de um poeta americano, Scott Fitzgerald: "Mostre-me um herói, que eu escrevo uma tragédia." E afirma: é difícil calcular a chance de sucesso de Lula, especialmente com a impaciência do público, ultrapassando a afeição que tem por ele. Ainda ontem, Lula se encontrou aqui em Nova York com jornalistas, mas do Wall Street Journal, que é um dos principais porta-vozes dos conservadores. E o concorrente, o New York Times, menciona, aliás, que é excelente a relação do esquerdista Lula com o direitista George W. Bush. É uma volta curiosa na história. O pior atrito entre Brasil e Estados Unidos surgiu nos anos 70, quando em Brasília mandava um general, Ernesto Geisel, e um democrata, Jimmy Carter, acabava de ser eleito presidente em Washington. Em A Ditadura Encurralada, o quarto volume da série sobre o regime militar brasileiro, que chega às livrarias aí no Brasil este fim de semana, o jornalista Hélio Gaspari mostra como a preocupação com direitos humanos por parte do recém-eleito Jimmy Carter nos Estados Unidos levou o presidente brasileiro, general Ernesto Geisel, a romper os acordos militares com os americanos. Henry Kissinger, o antigo secretário de Estado americano, incentivara a cooperação dos órgãos de repressão das ditaduras sul-americanas, mas encontrara em Geisel um general mais preocupado com os interesses brasileiros e menos com os americanos. Já assumira a postura contrária dos Estados Unidos na Guerra Civil depois da independência de Angola, mas os atritos com a Casa Branca viraram um conflito quando Carter tentou bloquear o acordo nuclear que Geisel assinara com a então Alemanha Ocidental. No livro, Gaspari afirma que Geisel tinha uma expressa má vontade com o que chamava de natureza imperialista dos governos dos Estados Unidos, republicanos ou democratas, que não sabiam, segundo Geisel, distinguir entre seus verdadeiros amigos. Foi no período de Geisel que Lula entrou para a política. E no Iraque, forças americanas bombardearam hoje um esconderijo de terroristas na cidade de Fallujah. Pelo menos 20 pessoas morreram no ataque. Na Turquia, a segurança já é máxima para a visita do presidente americano George Bush este fim de semana. Na guerra contra o terror, a Arábia Saudita decidiu relaxar rígidas leis de segurança como forma de proteger os mais de 8 milhões de estrangeiros que trabalham no país. É o que mostra o correspondente Marcos Lozecan. Nos países árabes, o uso de armas de fogo é histórico, mas até agora só os nativos tinham o direito de portar armas.
Uma regra que os últimos atentados terroristas derrubaram na Arábia Saudita. Os estrangeiros que vivem no país que mais produz petróleo no mundo vão poder andar armados também. As autoridades sauditas acharam melhor abrir essa exceção para ver se a comunidade de forasteiros, principalmente diplomatas e trabalhadores da indústria do petróleo, se sente mais confiante em permanecer no país. O uso de armas é quase uma questão de soberania para os países do Oriente Médio. Aqui em Israel, por exemplo, um estrangeiro precisa de licença até para usar uma faca. Liberar armas de fogo, portanto, é uma decisão difícil para o governo saudita, mas considerada necessária. Só que há controvérsias. Enquanto eles se armam cada vez mais, países como o Brasil criam campanhas e leis de desarmamento, porque já descobriram que armas, em vez de evitar, só provocam mais violência. Mas aqui no Brasil, o governo não regulamentou ainda o Estatuto do Desarmamento que foi aprovado pelo Congresso. O prazo venceu na quarta-feira, antes de ontem. Mas os Ministérios da Justiça e da Defesa, que são responsáveis pela redação do texto que regulamenta a lei, não concluíram a tarefa. Segundo a assessoria do Ministério da Justiça, a regulamentação deve sair logo, mas não se pode dizer quando. A seguir, Brasil sem Z. Cinédia restaura filmes da época em que o país sonhava ser Hollywood. Os cabelos... O caminho para a produção de um medicamento que pode prolongar a vida. E você vai ver a emocionante história de bebês que são obrigados, por lei, a se separar das mães quando completam 4 meses de idade. Neste domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. O móvel e o eletrodoméstico que você quer, aqui você pode. Um registro raro na história do cinema brasileiro. 4 filmes a partir da década de 30 foram restaurados e estão de volta às telas. Veja a reportagem de Mônica Sanches. O filme Mulher, obra-prima de Otávio Gabus Mendes, de 1931, foi restaurado quadro a quadro. Um esforço que exigiu durante 2 anos tecnologia avançada e trabalho manual. Para montar uma nova cópia, foram selecionados trechos em melhor estado de conservação de 4 fitas antigas. 113 intertítulos foram refeitos, usando o tipo de letra e o português da época. Mulher representa no Brasil a passagem entre os filmes mudos e o cinema falado. Uma orquestra gravou pela primeira vez a trilha de um filme brasileiro. Disco diferente que toca de dentro para fora é o Vitafone. Nas salas de exibição da década de 30, ele rodava em sincronia com o projetor. No Brasil foram feitos 18 filmes usando este sistema, mas só 2 sobreviveram aos efeitos do tempo. E o filme Mulher é o mais antigo. É a primeira restauração de um filme com Vitafone no mundo. Mulher já era uma inovação na época. Pioneiro ao mostrar uma favela e uma protagonista sensual em busca de liberdade. O filme vai percorrer festivais pelo Brasil e já tem convites para exibições em outros países. Mas 3 clássicos produzidos nos estúdios da Cinédia foram recuperados. O filme Anjo do Lodo, um escândalo na década de 50, tinha o primeiro nu do cinema. Mas a censura destruiu para sempre meio metro de fita com as cenas polêmicas. Sobraram apenas os trechos com as pernas de Virginia Lane. A eterna vedete se emociona revendo o filme e reclama da censura da época. Olha, eu acho que na época eu fui discriminada à toa. Se eu era bonita para burro. Então, não vejo nada demais. O Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui o que vai estar nas manchetes deste sábado. O Brasil economizou quase 6 bilhões de dólares a mais do que o combinado com o FMI para pagar os juros. E você vai rever agora o que vai estar nas manchetes. Não só nas manchetes, mas também nas conversas de quase todos os brasileiros neste fim de semana. É a resposta para aquela pergunta que o país, provocado pela ficção da novela Celebridade, se fez nos últimos dias. Afinal, quem matou Linneu?
Tem gente que nasce para ser vencedora e outras nascem para morrer na praia. Nada é o que você é agora. Desvendado o mistério. Na novela de Gilberto Braga, o mal não triunfou. Laura morreu. Outras notícias no Jornal Hoje deste sábado, depois do Globo Esporte. E o Jornal da Globo volta na segunda-feira com Ana Paula Padrão. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. É impossível chegar